Boa noite, companheiras, companheiros. Eu me sinto em casa nesse encontro com esse segmento da população que somos nós, os idosos. É o segmento com o qual eu mais me identifico, exatamente pela minha condição etária e pela minha responsabilidade política, e pelo papel que ainda hoje eu desempenho na sociedade como um mandato da população da cidade de São Paulo. Isso me dá motivo de grande satisfação, de grande motivação, além da consciência da minha responsabilidade diante das mulheres, sobretudo as mulheres idosas e os homens idosos também, no sentido de dizer que a velhice não é um defeito, a velhice não é uma doença, a velhice não deixa de existir em toda a sua plenitude. Nós somos um segmento da sociedade, da humanidade, diferente dos outros segmentos da sociedade e da humanidade. Nos diferenciamos quanto às nossas características, os nossos perfis, a nossa forma de agir, as limitações que também são próprias de cada fase da idade. Tá, tchau. Mas isso não significa que sejamos incapazes, que é o que a sociedade capitalista, a sociedade materialista, a sociedade que só valoriza o lucro, só valoriza a atividade produtiva. E, no entanto, há outros valores, para além desses, que são até mais valiosos do que esses que se impõem à sociedade capitalista, que é aquilo que diz respeito à cultura, ao espírito, ao pensamento, às emoções, à capacidade criativa. E nós não perdemos isso porque envelhecemos. Muito pelo contrário, nós temos, pela nossa vivência nas várias fases da evolução humana, que nos permitem acumular experiências, permite corrigir, eventualmente, um modo de ser que não foi adequado num determinado momento da nossa existência. E tudo isso somado é possível expressar com uma única palavra, com uma só palavra, que é a palavra sabedoria. Sabedoria no sentido pleno do termo. Nós já sabemos muito porque já vivemos muito, já experimentamos muito. E, como tal, nós temos um papel destacado na sociedade. Se outra fosse a nossa sociedade, em sociedades mais civilizadas, mais humanizadas, mais evoluídas, a condição nossa nessa faixa de idade tem um papel preponderante nessas sociedades, exatamente porque são sociedades que valorizam a experiência, o conhecimento acumulado, o sentimento humano que se amplia e se enriquece ao longo do tempo e que, lamentavelmente, não é o que a sociedade compreende. E, como tal, o comportamento da sociedade sobre nós, idosos, é, de fato, uma relação diminuída, desqualificada, preconceituosa. E isso se dá em relação a todos os aspectos da vida. E se a gente não cuida de nós mesmos, se nós não nos organizarmos, se nós não nos conscientizarmos do nosso papel na sociedade, a gente termina inconscientemente incorporando essa forma preconceituosa, desqualificada, oportunista, reduzida no seu tamanho, na sua compreensão do ser humano em diferentes fases da vida,
Por isso, minhas companheiras, meus companheiros, eu insisto em me manter ativa, sobretudo nos espaços em que se possa agir coletivamente, e agir coletivamente também se faz, especialmente na política. A política, como disse uma grande filósofa alemã, Hannah Arendt, que foi vítima da perseguição aos judeus na época do fascismo e do nazismo no mundo, ela diz que a política são gestos de sujeitos coletivos. Portanto, nós, independente da nossa idade, nós somos sujeitos coletivos agindo politicamente. E a ação política que é mais eficaz, tem mais possibilidade de promover mudanças de qualquer outro tipo de atividade. Atividade econômica, atividade artística, atividade religiosa, atividade social e a atividade política. Todos nós somos sujeitos políticos. Todos nós podemos agir politicamente. E para agirmos politicamente com consequência, com eficácia, promovendo mudanças, ela tem que se dar coletivamente. Por isso, eu, ao me integrar nessa chapa com uma jovem liderança política, um jovem de 37 anos, não é só pelo fato dele ter 37 anos, é que a sua juventude ela foi, e a sua formação como jovem foi forjada exatamente na relação com o povo. O povo mais pobre, o povo excluído, o povo invisível na cidade oficial. Uma cidade grande, complexa, plural, como é a cidade de São Paulo, uma grande metrópole, ela, em razão do sistema dominante nela, o sistema capitalista, o sistema neoliberal, o sistema materialista, de só ver o resultado material, ela, evidentemente, tende a excluir, a desvalorizar e a infantilizar o idoso. Eu resisto a essas atitudes de quem quer que seja na sociedade, por tratarem as pessoas como nós, de forma como se fossem dependentes, como se fossem adolescentes, como se fossem crianças, como se fossem pessoas incapazes. Nós não somos pessoas incapazes. Nós somos pessoas úteis, a depender da forma como nos tratam na sociedade. E para reagir a essa atitude dominante, e ela é ideológica também, ela é cultural, e para romper com isso, essa ruptura tem que partir de nós. E eu fiquei encantada com esse vídeo que eu vi aqui, as expressões das pessoas, a alegria das pessoas, a diversidade de cada um e de cada um que se apresentou em ação nesse vídeo, que é isso que eu quero, que eu desejo, que eu aspiro, que sejamos todos assim, até o último instante da nossa existência. Portanto, a velhice, ela tem as suas exigências próprias, tem suas responsabilidades próprias, tem o seu valor próprio, tem o seu papel próprio na sociedade. E nós temos que nos identificarmos com essas características, com esse papel, com essa responsabilidade e com esse ocupar um espaço na sociedade que é nosso. Se nós não ocuparmos, nenhum vai ocupar por nós esse lugar. Mas, para isso, nós precisamos, primeiro, tomarmos consciência do nosso valor, das nossas possibilidades, da nossa riqueza, que construída há longos anos, dependendo de que idade tenhamos, e que é uma riqueza, é um
é um patrimônio que não nos pertence individualmente, mas é um patrimônio que pertence a uma geração, ou é um patrimônio construído por uma geração e que é transmitida à geração seguinte como uma continuidade de um tempo a ser recriado. Nós não queremos simplesmente que os jovens repitam aquilo que fez e que é a nossa geração. Nós queremos que os jovens se assumam como sujeitos políticos numa nova geração, mas sem desqualificar, nem excluir, nem desconhecer aquilo que foi a geração que está concluindo a sua momento histórico e, ao mesmo tempo, transmitindo para a geração seguinte, né, o outro elo de uma cadeia que é a espiral da história, a espiral dialética da história, em que cada geração, a humanidade se recria e se renova, assumindo o que tinha de riqueza da geração anterior e projetando um futuro mais rico, mais igual, mais humano, mais justo e mais feliz. É isso que eu queria transmitir nessa fala inicial, porque a fala das propostas vão se dar no processo final, depois de ouvirmos todas e todos vocês. Mas eu queria deixar esse recado para dizer, inclusive, que a minha posição nessa chapa, a minha permanência na ação política, também se deve ao meu papel político na sociedade. Mostrar que, enquanto eu era mais jovem, eu estava na política de uma determinada forma, o que não me nega o direito e as possibilidades de estarmos de novo na política, no estágio em que eu encontro hoje, e dizer a cada uma de vocês que estejam menos ou mais, com mais ou menos idade que eu, nos juntemos, nos organizemos, hajamos politicamente, para que a gente possa exercer plenamente a nossa cidadania política e a nossa cidadania plena numa sociedade individualista, competitiva, preconceituosa e que nos desconhece. Nós negamos essa atitude da sociedade, mas essa negação supõe uma ação concreta, organizada, consciente e planejada de nós, da nossa geração, no nosso tempo e da forma como nós somos. Obrigada pela atenção, é para isso que eu estou aqui nessa chapa e vou, provavelmente, se Deus nos mandar para lá e o nosso povo nos mandar para o governo da cidade, eu vou governar junto com o Boulos, como uma idosa, como um sujeito que compõe uma geração de pessoas, que somos quase 2 milhões da cidade de São Paulo. Isso é um peso, é uma riqueza política, é um valor político e tem que ser reconhecido e atuado, mobilizado na sociedade a partir da nossa própria consciência e da nossa própria organização. Muito obrigada pela atenção.